instante nós veremos que o cristão deve viver em comunhão. Quando eu estava preparando isso, eu pensei assim, eu já ouvi o pastor falar essa frase algumas vezes, e variações dela. E aí eu pensei, poxa, mas será que eu vou estar falando da mesma coisa? Mas aí, vasculhando lá, eu percebi que não. Mas graças a Deus que parece, porque isso é sinal de unidade. Que nós estamos pregando o mesmo evangelho, a mesma doutrina, e isso é bom para a igreja. O cristão deve viver em comunhão. Os irmãos estão vendo ali embaixo, parte 1, porque eu precisei dividir em duas partes, para não ser denso demais, para não passar rápido demais, por coisas tão importantes, e perder o valor, um texto tão precioso. Então achei interessante a gente dividir, para ter mais profundidade, não tanto quanto deveria, porque senão seria um longo tempo, mas eu acho que é o suficiente para a gente entender todo esse texto, esse breve texto. A exposição dessa noite nós faremos, deu certo agora, hein? Nós faremos na carta aos Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao 25. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 25. Não sei se dá para ler daí. Eu vou ler aqui, para mim fica mais fácil. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do seu véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Senhor meu Deus, que o Teu Espírito Santo nos guie, Pai, nessa noite, nessa exposição, que esteja me usando, Pai, como instrumento Teu, para trazer clareza sobre esse texto, para poder trazer mais praticidade, Senhor, que facilite ao nosso entendimento, Pai, a aplicação de um texto tão profundo, de uma verdade tão essencial, Pai, para as nossas vidas. Que o Senhor abra os corações e mentes aqui nessa noite para receber essa mensagem, Pai, de forma que venha confrontar, incomodar e trazer resultados práticos, Pai, numa mudança de vida, numa mudança de pensamento, numa mudança de atitude, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo seja alimentado com essa palavra, Pai, para podermos agir de forma que Te agrade. É isso que Te pedimos essa noite, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Quando eu vejo um texto assim, ele parece tão complexo, tão distante, tem algumas coisas ali que a gente precisa entender. Então, para isso a gente precisa de um contexto. Primeiro, o contexto da carta. Carta aos Hebreus, ou seja, aos judeus. Hebreu e judeu ali são, de certa forma, sinônimos. Essa carta ela foi escrita, não se sabe exatamente quem escreveu. A gente não tem, como em outras cartas, o autor já no início ou em algum momento do texto, mas ela foi escrita para judeus convertidos com o propósito de reforçar sua fé em Cristo e encorajá-los a retornar. Propósito de reforçar sua fé em Cristo e encorajá-los a não retornar à sua religião anterior. A mensagem prioritária do livro é que Jesus é superior ao sistema de sacrifícios pelo pecado presente no Antigo Testamento. Ou seja, no primeiro século, já no início, a gente viu judeus sendo convertidos ao cristianismo. Obviamente, a mensagem foi pregada primeiro para os judeus, que já estarem ali, dentro daquele cenário de Cristo. E o que acontecia? Esses judeus convertidos, eles eram perturbados, eles eram constantemente assediados por judeus praticantes, para que eles retornassem. A gente vê isso constantemente, as cartas tratando desse tema. Só que Hebreus especificamente é um texto específico, direto para esse tipo de judeu, porque eles estavam vivendo uma situação diferente das outras, que era a situação de sofrimento.
Nesse início, eles eram perseguidos pelos familiares, por um amigo, eles eram deixados por suas esposas, por seus maridos, suas terras eram tomadas, né? Então, assim, se é difícil para você hoje ser cristão, imagine para esse judeu, para essa situação. Ele estava confortável, ele tinha uma religião estabelecida, uma tradição estabelecida, e ele passa a sofrer fisicamente, ele passa a sofrer, perder tudo que ele tinha por causa dessa decisão, por causa dessa conversão ao cristianismo. O que essa carta está fazendo? Está enaltecendo Cristo, está explicando para esse judeu por que Cristo é superior ao judaísmo, por que Cristo é superior aos anjos, por que Cristo é superior ao sacrifício do jeito que o judeu fazia, por que Cristo é superior a todo esse cenário. Estava dizendo, não existe, você não está perdendo nada estando com Cristo, se só te levarem sua casa, se só te levarem sua esposa, se só te levarem sofrimento, porque você tem Cristo, e isso é superior a todo o resto. Essa é a mensagem de Hebreus, basicamente. O principal objetivo dessa carta é combater o pecado da apostasia. O que é apostasia? A palavra quer dizer exatamente sair. A gente entende ela como se afastar da fé, mas a apostasia pode ser do mundo. Eu apostatei do mundo, eu saí do mundo. Então ela pode ser boa ou ruim. Nesse caso, é apostatar da fé, é se distanciar de Deus, é sair da presença da igreja, é sair da presença de Deus. Então essa carta está combatendo isso. No cenário de judeus convertidos, eram atacados constantemente para voltar às suas velhas práticas. Isso é relevante para a gente hoje? Sim. Isso é relevante porque, de certa forma, esse alerta serve para a gente estar também alerta aos perigos de se afastar de Deus. A gente imagina que é só de um cenário lá tão antigo, mas não. Hoje em dia, a gente, da mesma forma, é assediado a deixar tudo isso, a deixar as nossas práticas, a deixar a nossa fé, a deixar as nossas convicções para poder se adaptar ao mundo. Constantemente em TV, em rede social, em escola, com amigos, você sofre uma pressão para abandonar isso, ou pelo menos esconder, diminuir essa presença desse espírito, diminuir essas práticas, que você não fale sobre isso, que você não fale como um cristão, que você não se vista como cristão, que você não tenha um posicionamento como cristão. E isso também nos leva a um autoexame. Quando a gente vê todo esse texto aqui, nós precisamos avaliar a nossa conversão. Esse texto ele fala muito ele é todo prático para convertido. Ele exige, para você entender e para você viver o que o texto está pedindo, exige uma conversão. E ele fala sobre pontos que a gente pode encontrar que não está de acordo, para a gente pensar assim, será que eu sou realmente convertido ou convencido? Será que a ação do Espírito Santo na minha vida é o suficiente para eu tomar essas atitudes, para eu viver dessa forma? Como essa carta é destinada aos judeus, faz muita referência às práticas e costumes do Antigo Testamento, como práticas no templo, sacrifícios e observações cerimoniais. São coisas que a gente nem leva mais em consideração ou nem entende como funciona. Mas como era o dia a dia da prática do judeu, ele usava muito como ilustração, como exemplo, como figura. A gente vai perceber isso aqui no texto. Esse é um trecho considerado pastoral, seguindo o sistema do Novo Testamento, que é introdução doutrinária e aplicação prática juntamente com a demonstração. Ou seja, antes, o autor aqui, ele explica a base doutrinária do que ele está pedindo. Isso é interessante a gente notar na Bíblia. A Bíblia não tem nenhuma ordem e antes ela não esteja embasada. Não tem nenhum pode, não pode, acabou. Ela explica, por isso, façam isso. Porque Cristo fez isso, façam aquilo. E ela traz essa admoestação porque admoestar é uma espécie de conselho, só que é um conselho que pode ser um incentivo para você fazer o que é bom, ou uma cutucada porque você está falando que é errado. Seria mais ou menos assim, para a gente entender o que é admoestar. Imagina aqueles pisos de madeira feitos de taco, vários tacos colocados ali.
Em alguns você vai só precisar. E deu um problema e ele saiu do lugar, né, estragado. Em alguns você vai precisar só ajustar um pouco para voltar para o lugar. E em outros vai precisar de um pouco mais de força. Vai precisar lixar um pouquinho porque entortou. A de mostrar é isso. É trazer de volta porque está certo. Às vezes você dá um conselho brando, leve, e às vezes você precisa ser mais forte, mais rígido, porque a discordância com o certo está muito grande. A estrutura dessa seção do texto é essa aqui. No versículo 19 e 21, traz as bases doutrinárias e teológicas para a sua argumentação, resumindo o que foi desenvolvido nos capítulos anteriores. Faz uma recapitulação da questão do sacrifício no templo, das práticas cristãs, que Cristo é maior do que todo esse cenário, que Cristo aqui é o importante, e ele vai desenvolver essas questões, que Jesus substitui as velhas práticas e que temos livre acesso ao Pai por meio do sacrifício de Cristo. Por causa disso, como eu estava explicando, ele dá essa base doutrinária, essa teologia, e aí ele vai para a prática. Por causa disso aqui, no versículo 22 e 23, as demonstrações sobre o nosso relacionamento vertical, homem com Deus. Nós temos livre acesso ao Pai, nós temos livre acesso a Deus. Por causa disso, o relacionamento do homem com Deus tem um padrão, tem uma exigência. O nosso relacionamento vertical. O que é vertical? Nessa direção, da terra para o céu, do céu para a terra. E no versículo 24 e 25, ele vai tratar do nosso relacionamento horizontal. É isso aqui, do homem com outro homem, do irmão com o irmão. Quando ele trata do relacionamento com Deus, ele vai dizer que nós devemos nos aproximar de Deus, que devemos nos apegar firmemente à esperança, e no relacionamento dos homens, que devemos considerar uns aos outros, e que não devemos deixar de nos reunir como igreja. Tudo isso é muito denso, é muita coisa, então eu resolvi dividir em 2 pontos, para a gente poder entender mais facilmente. Essa noite a gente vai ver só os 2 primeiros pontos aqui, e no próximo momento a gente vê essa outra questão. Esse trecho desenha para a gente um problema muito comum hoje em dia, esse afastamento da fé. Ele traz pontos do que a gente deve fazer. Quando você não faz, a consequência é a apostasia, é você se distanciar da fé. O texto a gente vai ver que ele diz para a gente se aproximar de Deus. O oposto de se aproximar de Deus é o quê? Se afastar de Deus. E é possível, é prático, é comum você se afastar de Deus. No primeiro momento, você se afastar de Deus vai ser o quê? Não consigo mais ler a Bíblia, não tenho tempo mais para estar na igreja, não consigo mais orar, não tenho tempo para pensar nas coisas de Deus, e você vai se afastando. É leve, porque você não tem as práticas. Você não está mais falando, você não fala palavrão, você tem uma conduta ética e moral condizente com o cristianismo, mas aquele contato diário com Deus você não tem mais. A consequência é vacilar em sua fé e começar a distorcer, a deturpar a verdade. Vocês já viram que aquele irmão e irmã que já não tem mais contato com Deus, está distante, ele começa a ter interpretações próprias da palavra. Mas é porque a Bíblia, mas eu não sei se eu acredito tanto assim. Eu vi um pastor lá não sei onde, que eu assisti na internet, que disse que pode isso, que disse que pode aquilo. Esse afastamento de Deus, a consequência é você vacilar na sua fé, que era sólida, que era firme. E quando você vacila na sua fé, acontece o quê? Você começa a viver uma vida egoísta na igreja. Não é nem no mundo, é na igreja. É aquele que começa a dizer, não estou gostando desse louvor, porque o louvor é para ele. Ele é tão egoísta, que ele começa a achar que o culto funciona para ele, que a igreja funciona para ele. Ele começa a reclamar que os irmãos não estão dando atenção, que estão se afastando. Ele começa a olhar só para ele e só o que está acontecendo com ele. Esse egoísmo, falta o relacionamento dele de se doar, de agir, de se envolver. E por último, ele abandona de vez o convívio cristão. Ele simplesmente some, voa, vai embora. De certa forma, em alguns casos, com a consciência tranquila,
porque ele passou por essas etapas e acha que está certo, ou com peso na consciência, mas ainda assim preferindo o mundo, preferindo o que existe por aí de prazer, do que a necessidade de você se aproximar de Deus, de você viver dessa forma. A gente vai ver todos esses pontos mais detalhadamente, mas eu achei interessante como os versículos são ordenados dessa forma. Essa sequência que começa com um pequeno afastamento de Deus e termina com um distanciamento total, com a vida largada. E aí a gente entende por que o pastor cobra tanto, por que a igreja cobra tanto. Ora, lê, se envolve, porque para você pular daqui para aqui, às vezes demora, mas às vezes é muito rápido. Você não percebe. Você está firme, está forte com Deus, e em um momento vai por água abaixo. Então essa noite a gente vai ver a primeira parte. O cristão deve viver em comunhão com Deus. Para isso a gente vai observar só alguns versículos, do versículo 19 ao 23. Esse trecho nos traz 3 orientações para vivermos em comunhão com Deus. E a primeira orientação é que nós devemos entender que temos livre acesso a Deus. E isso faz uma diferença enorme. O texto diz aí: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrarmos no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Vocês começam a perceber o que eu disse sobre as figuras que ele traz do Antigo Testamento, do judaísmo. A gente vê aqui o Santo dos Santos, o véu, o sacerdote. São termos que a gente escuta porque faz parte do vocabulário cristão, mas não tem mais nada a ver com a nossa prática de fé. É a prática do judeu, a prática do Antigo Testamento. Primeira coisa que a gente tem que perceber, que ele chama aqui, portanto, irmãos. Então a gente já separa esse texto. Esse texto não é para descrente, não é para alguém que está se aproximando da fé, não é para alguém que não tem a fé em Cristo, porque ele exige um entendimento e exige uma condição especial que só o cristão tem. Qual é essa condição? Plena confiança em entrar no Santo dos Santos. Primeiro vamos entender o que é o Santo dos Santos. Nós temos um templo aqui e aqui o Santo dos Santos, uma área bem reservada, onde era colocada a Arca da Aliança. A gente já viu isso nas pregações, dentro as tábuas da lei, e era um lugar que era especificamente a presença de Deus, era o Deus vivo ali. Era um lugar que as pessoas não tinham acesso, porque os irmãos lembram de tantas histórias de quem viu a Cristo, quem viu a Deus e foi fulminado, né? Que não conseguia nem ficar em pé, e o vulto, ou até mesmo só o resplendor da sua luz, e isso trazia um terror, um temor, uma fobia, um trauma, pela santidade, pela pureza que Deus tem, e o pecado não pode habitar junto a Deus. Então a santidade de Deus é tão grande, que o pecador diante de Deus, ele é fulminado, ele morre. Quando Moisés foi receber as leis, o povo dizia para ele ficar distante. As pessoas não queriam nem ver o rosto de Moisés, porque só de estar na presença de Deus, Moisés voltava florescente, né? Emitindo luz. E as pessoas tinham tanto medo disso, que falaram: não, Moisés, vai você, fique de longe, a gente não quer nem ouvir a voz de Deus, porque é um terror. Quando você, espero que os irmãos não saibam disso, mas vamos supor que em algum momento da sua vida, você tenha cometido um pecado público ou não, e o pastor diz assim: ó, precisamos conversar. Sabe esse medo que dá? Essa sensação de, poxa, eu vou ficar envergonhado. E não é porque o pastor é santo, é porque o seu pecado vem à tona, é porque é feio, é vergonhoso você tem um pecado assim destrinchado, você ser obrigado a reconhecer como você é pecador. Então imagina o que é isso diante de Deus. Um ser puro, santo, é simplesmente justiça. As pessoas tinham medo. Não, eu não quero. O autor de Hebreus diz aqui: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Pode entrar tranquilo.
você tem esse acesso. Essa plena confiança, esse termo aqui, é como alguém, um nível de intimidade, um nível de liberdade, que você pode ter acesso, você pode se aproximar ali. Eu lembro quando eu era criança, uns 7, 8 anos, meu pai trabalhava no Banco do Brasil, na agência Sandra Regina, que mudou não sei quantas vezes, mas era ali perto da feira. E aí, minha mãe me mandava a marmita, ele não ia para casa almoçar, e aí minha mãe mandava a marmita para eu entregar lá, né? E o banco tem toda aquela segurança, tem toda aquela coisa onde atende os clientes e a parte interna. O Ellen sabe bem disso. As pessoas não têm acesso àquilo lá dentro, né? Qualquer um que chega pode entrar. Mas meu pai trabalhava lá, meu pai chegou a ser o gerente daquela agência e todo mundo me conhecia. Então quando eu chegava, todo serelepe, pimpão, a minha marmitinha para levar para o meu pai, eu ia direto, o guarda me acompanhava e falava: filho do Domingos, vamos, me levava até lá dentro. Eu tinha tanta intimidade ali naquela agência, eu era aceito de uma forma que eu podia entrar. Eu entrava ao ponto mais íntimo, digamos assim, daquela agência e saía sem problema nenhum. Hoje em dia eu chego no máximo no caixa ali, quando eu vou até lá, né? Senão é só no caixa eletrônico lá fora. Não aceitaria que eu entrasse lá. Nem que eu dissesse: não, meu pai já trabalhou aqui. Não tem mais esse acesso. É esse nível de intimidade. É esse nível de liberdade que nós temos. De entrar no Santo dos Santos. Então a gente tem a liberdade de entrar no templo, de ir lá em Jerusalém, ou de ir no templo do Edir Macedo. Não é esse templo que está se referindo. O Santíssimo, o Santo dos Santos, é o lugar onde Deus está. Então o que o texto está dizendo, trazendo a figura do judaísmo, que o judeu ia entender muito bem, está dizendo que você tem acesso direto a Deus, pessoalmente a Deus. O seu acesso é ao Pai. Como que nós temos esse acesso? Em plena confiança. Pelo sangue de Jesus. Nós já vimos a justificação pela fé, a nossa purificação através do sacrifício de Jesus. E isso é feito por um novo e vivo caminho. Por que o novo caminho? Porque ele está dizendo que aquele caminho antigo, do sacrifício de animais, do templo, aquele padrão, já é velho, ficou para trás. Agora existe um novo caminho. E não só um novo caminho, um caminho vivo. O que é um caminho vivo? É uma qualificação desse caminho, é um distintivo, é um caminho que leva à vida, ele não leva mais à morte. O sacrifício de animais era um simbolismo daquilo que Cristo viria a fazer, mas se você ler em Levíticos 4, qual é a cena? De vísceras, estômago, sangue, pele do animal, aquela coisa sangrenta, é uma cena de morte, é uma cena de crueldade. E o que o texto está dizendo, isso ficou para trás. O novo caminho é um caminho de vida, que leva à luz, que leva essa plenitude, essa coisa muito mais bonita, que é a nossa esperança de viver nos céus. E ele diz mais, diz aqui: por um caminho novo e vivo, que nos abriu por meio do véu. Mais uma referência ao tempo do judeu. Esse Santo dos Santos, ele era separado do povo comum, daquele que não tinha acesso, por um véu, um despeço. Então, para você atingir o Santo dos Santos, o lugar onde Deus habitava, você precisava passar pelo véu. Ele está trazendo essa imagem aqui. O véu, isso é, o seu corpo, está falando de quem? De Cristo. O acesso para Deus, nós conseguimos através de Cristo. E qual é esse acesso? Cristo. Cristo é o meio de conseguir esse acesso, e Cristo é o acesso. Nós vemos aqui que temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. O sacrifício no templo dos judeus, como era? Eu pequei, eu levo uma novilha ou um carneiro, macho, puro, limpo de doença, de qualquer coisa, para o sacerdote fazer todo esse processo. O que esse texto está dizendo assim, você tem um sacerdote que é melhor do que todos os outros sacerdotes. Em outro momento na carta de Hebreus, ele fala
da qualificação desse sacerdote que é Cristo, que é superior, que não tem início, que não tem fim, que tem uma qualidade infinita. Esse é o sacerdote que nós temos, o grande sacerdote, o sumo sacerdote, sobre a casa de Deus. Esse tema aqui também é interessante porque a gente associa muito casa com edificação, como se esse sacerdote fosse o templo. Só que casa de Deus aqui tem aquele mesmo sentido quando o texto fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Obviamente o texto não está falando que a edificação, as paredes vão servir a Deus. Está falando do quê? Da família, daquele núcleo de família ali. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Essa casa de Deus aqui é a família de Deus. O sumo sacerdote Cristo é o sumo sacerdote de quem? Do povo de Deus, dessa família de Cristo que é o seu povo. Nós percebemos então essa primeira orientação, que precisamos entender que temos livre acesso a Deus. Hoje, esse livre acesso, que o judeu tinha essa coisa que precisava do sacerdote, que precisava de alguém para interceder por ele até Cristo. Hoje isso ainda acontece? Acontece. Aí a gente pensa logo assim, isso acontece na Igreja Católica, que tem o padre, o Papa, Maria e os santos para interceder pelo fiel. E é verdade, a Igreja Católica estabeleceu um sistema onde você precisa de um intermediador para acessar Deus. Só que a gente vê isso também, eu sempre gosto de trazer mais para a gente aqui, porque a gente não vai resolver o mundo lá fora, a gente precisa resolver aqui dentro. A gente precisa primeiro resolver nosso coração, nossa mente e nossa igreja. Quando que a gente faz isso? Quando a gente precisa do pastor para interceder por nós. Quando nós precisamos de um irmão mais velho na fé, de alguém que esteja mais forte. Quando a gente fala assim, não, eu não. Outra pessoa precisa fazer isso. Outra pessoa precisa tomar a frente. Outra pessoa precisa me levar, né, a essa comunhão. A gente faz muito isso, colocando essa carga nas costas de outra pessoa. Eu estou sem ler a Bíblia porque também o pastor não coloca nenhum plano de leitura no grupo da igreja. Não estou lendo. Não posta nenhuma devocional. Não fazem mais grupo de oração, por isso que eu não estou orando. Essa responsabilidade é sua. Você tem esse acesso como benefício, mas você tem esse acesso também como necessidade. Você não pode mais imputar essa obrigação em outra pessoa. Nós precisamos crescer e amadurecer a nossa fé. Nós vimos a primeira orientação. Precisamos entender que temos livre acesso a Deus. Isso impacta aqui, na segunda orientação. O cristão deve se aproximar de Deus. A gente viu nesses primeiros versículos, o autor desenvolvendo essa ideia de que você tem livre acesso a Deus, que Cristo é o nosso sumo sacerdote. E aí ele começa assim: sendo assim, ou seja, por causa do que eu disse, por causa dessa doutrina, vocês entenderam a base doutrinária, vocês entenderam a teologia, que eu não estou inventando, que isso tem uma base em Cristo. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Aproximemo-nos. Nós precisamos estar próximos de Deus. E a primeira coisa que a gente precisa destacar aqui, que esse aproximar não é a presença que todo mundo tem de Deus. Porque se a gente entende que Deus é onipresente, a gente entende que Deus está em todo lugar. A gente não consegue fugir da presença de Deus nesse sentido. Não existe um lugar que Deus não esteja. Logo, em todo lugar que eu estiver, Deus está também. Então, do que ele está falando aqui? O que é se aproximar? É uma aproximação cerimonial, uma aproximação formal, intencional, com a ideia de culto. Vocês conseguem perceber a diferença? Deus está no meio de todos, mas aproximar é buscar um relacionamento, buscar essa intimidade, essa coisa que o não cristão não tem, aquilo que faz a diferença na nossa vida, aquilo que nos dá ânimo, aquilo que cura a nossa tristeza, a nossa angústia, aquela fé que
faz você ter certeza que está ruim, mas e daí? Vai melhorar. E se não melhorar, Deus vai ser glorificado? Perfeito. É aquela fé que excede todo o entendimento. É se aproximar. É esse relacionamento com Deus. A ideia aqui, aproximemos-nos de Deus, é mais ou menos o seguinte. O autor está dizendo aqui, para a gente entender melhor. Você tem livre acesso a Deus. Você tem o ingresso para entrar no cinema. Você pode entrar no cinema. Não vou te barrar a entrada porque você tem esse livre acesso. Só que primeiro, você precisa ir. Você comprou o ingresso do cinema. Ok, isso te dá o acesso, te permite entrar no cinema. Primeiro você precisa ir para o cinema. E segundo, você precisa ter uma formalidade, respeitar as regras estabelecidas ali. Não é a casa da mãe Joana. Você não pode chegar no cinema e, sei lá, levar seu micro-ondas, botar na tomada lá e você vai fazer sua pipoca. Né? Seria legal, seria mais barato, mas não pode. Tem algumas exigências no cinema. Você não pode falar, você não pode filmar, você não pode jogar latinha no colega lá na frente. Tem uma ordem. É isso que essa sequência aqui está dizendo, esses versículos. Você tem livre acesso a Deus. Aproxime-se, e aí tem, eu não diria exigências, características, um padrão, um sistema aqui, que é o quê? A gente vê aqui 4 condições. Aproximemos-nos de Deus, um coração sincero, convicção de fé, e um coração expedido para nos purificar de uma consciência culpada e corpos lavados. Vamos ver primeiro esse coração sincero. O que é esse coração sincero? É um coração sem falsidade. É um coração sem interesse. Aproxime-se de Deus sem estar interessado nos milagres somente. Sem estar interessado naquilo que Deus pode te dar. Eu só quero Deus. Eu só quero essa comunhão. Se vier um milagre, amém. Se não vier, o que eu estou desejando de Deus não é a prosperidade, não é a cura de uma doença, não é a cura para uma situação financeira. É Deus, simplesmente. E o coração sincero é mais profundo do que só isso. É a ideia de um coração íntegro. E o que é um coração íntegro? Que não é rachado, que não é dividido. Você já deve conhecer a origem do nome sincero, que vem de sincera, sem aquele vaso que era feito, esculpido, moldado, e ele quebrava alguma pontazinha, alguma parte. Aí o oleiro ia lá, passava cera, pintava tudo bonitinho e escondia aquilo. Aquele defeito era escondido pela cera. Então a palavra sincero quer dizer isso, sem nenhuma mácula, sem nada quebrado que está tentando esconder. Íntegro, sem faltar nada. É íntegro e fiel. Isso quer dizer o quê? Que não é dividido. É um coração que não está ali entre dois senhores, que não está amando a Deus, desejando a Deus, mas deseja também o mundo, que está flertando com o mundo, que eu sou apaixonado por Deus, mas meu coração é vagabundo e tem uma queda pelo mundo. É fiel, é um só amor, é um só Deus, um só Senhor. Eu não divido esse meu coração por mais nada. E não é nada mal, porque a gente sempre pensa isso, aquela coisa dos contrastes. Eu amo a Deus e eu não amo o diabo, então está tudo bem. Só que se você ama mais sua família do que Deus, sua carreira do que Deus, seus prazeres do que Deus, você já está dividido. Aí fica um pouco mais difícil, né? E aí, será que eu estou com o coração sincero, inteiro para Deus, ou eu estou dividindo com mais alguma coisa, com mais alguém? E nós vemos aqui o segundo ponto, que ele fala que precisamos ter plena convicção. Isso quer dizer o quê? Uma fé segura, inabalável. Fé é o que você vive, não é o que você acredita. A gente também tem que fazer essa distinção. A minha fé é aquilo que faz eu agir, porque acreditar em Deus, até o diabo, acreditar em Deus é simples, é só uma questão de cognição. Só quer dizer que você é inteligente o suficiente para entender que as provas que estão aí, que Deus existe. Você precisa ser burro ou louco para achar que Deus não existe, ou pelo menos mau caráter. Só que aí, o que isso faz na sua vida?
Essa fé é a fé que faz eu agir, que faz eu abrir mão de um negócio que me daria muito dinheiro, porque isso ia contra a minha fé. Aí eu acredito que isso é pecado, mas ainda assim eu fiz, então eu não tenho fé. Eu só tenho entendimento, só tenho crença, e não é o suficiente. Está falando de uma fé inabalável. Nós precisamos conhecer e nos assegurarmos nos atributos de Deus. Qual é esse atributo de Deus? Isso aqui divide muito a igreja, porque assim, isso é muito interessante na igreja pentecostal. A gente, reformado, tem muitas críticas à igreja pentecostal, principalmente a neopentecostal. Só que uma coisa que eu vejo como qualidade é como eles entendem, creem no soberano, no sobrenatural, na capacidade de Deus, do sobrenatural. Essa coisa do milagre, essa coisa da ação. A gente é muito racional. O batista ele é muito criticado por ser frio. Ele é tão baseado na lógica, no sistema, no pragmatismo, na ordem das coisas, que ele perde muito isso, de que existe sim dons espirituais, que existe sim o agir de Deus, que existe um milagre, que existe uma fé que move. É dessa fé que está falando aqui. É isso que a gente precisa resgatar, que a gente precisa chegar no equilíbrio. Eu não vivo só pelo sentimentalismo e pelas experiências espirituais, aquela coisa toda, aquela coisa carismática, do fogo, mas eu também não posso ignorar que isso exista. Eu não posso me esfriar de forma tão racional, tão só intelectual, que eu não viva isso. Eu preciso ter essa fé, eu preciso ter essa esperança, essa convicção de fé. E ele fala aqui também da consciência culpada, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. O que é essa consciência culpada? Esse coração purificado. Esse termo aqui, aspergir, faz referência ao ritual no templo. O sangue do cordeiro, do animal ali sacrificado, ele era aspergido 7 vezes perante Deus, diante do véu. Esse véu que separava ali, o sacerdote, antes de fazer o processo na arca, ele aspergia esse sangue. É interessante que quando você lê Levíticos, você entende melhor isso aqui. Coração purificado e consciência culpada. Qual é a ligação entre isso? Em Levíticos a exigência era assim: se alguém pecou, e aí ele toma consciência desse pecado, se alguém pecou contra Deus, e ele toma consciência, se ele tem consciência, se ele foi instruído, alguém confrontou ele, disse: ó, isso aqui é pecado, e ele entendeu, é verdade, é pecado, aí ele precisava fazer o sacrifício, e um dos processos desse sacrifício era aspergir o sangue. Esse texto está falando sobre isso, corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Quando eu tenho consciência, eu pequei, isso nos deprime, isso corrói o nosso corpo, nos deixa doente, aflito, é difícil dormir, é difícil comer, você está num estado psicológico muito frágil. É aquele estado que você não quer mais orar porque você está envergonhado de Deus, você não quer mais frequentar a igreja porque você está envergonhado dos irmãos, você tem medo de Deus. Essa aspersão, essa limpeza dessa culpa. Ter uma consciência culpada ou uma má consciência é uma consciência doente, é uma consciência alterada. O crente sadio, ele tem consciência do bem e do mal. Ele está consciente, ele sabe fazer isso é certo, fazer isso é errado. O crente no estado do pecado, ele perde essa habilidade, ele tem uma consciência má. O que é uma consciência má? Se você inverter os termos, é uma má consciência, é uma consciência ruim, é uma consciência que não presta, que não serve mais para o propósito dela de te alertar. Essa aspersão é nesse sentido. Você precisa ter um coração purificado, que traz uma consciência limpa, que traz uma consciência boa, que te capacita a entender que você está no pecado, ou que você precisa agir para evitar aquela prática pecaminosa. E nós temos aqui, nesse trecho, a última condição, que é corpo lavado. O que é esse corpo lavado? Tomar banho antes de vir para a igreja. Não, né? Óbvio que não é isso. Esse corpo lavado
em referência ao batismo, a imersão nas águas, a limpeza. Por que o batismo? Porque está associado ao batismo à confissão pública de fé. Eu creio em Jesus Cristo para a minha salvação e eu torno isso público, externalizo. É necessário, e então isso faz a gente entender que a gente está falando de quem? De um convertido. Alguém que confessou a Cristo publicamente é um convertido. Alguém que se batizou através dessa conversão pública é um convertido. E ele traz também para fazer essa figura, essa imagem lá dos velhos hábitos. Porque no sistema ritualístico era necessário que o sacerdote se limpasse, se lavasse. Ele precisaria estar limpo. Então você veja que todos os momentos ele faz essa ligação do velho com o novo. Ele traduz as imagens do Antigo Testamento, do velho método, do sacrifício, o sacrifício de Cristo, para os nossos novos hábitos em Cristo. Nós temos livre acesso a Deus, mas essa presença exige uma formalidade. Nós precisamos entender que esse acesso, esse aproximar a Deus, não é de qualquer jeito, não é do jeito que você quer, não é no seu tempo, nos seus métodos. Está estabelecido por Deus. Um coração sincero, plena convicção, consciência limpa, um corpo lavado. Ou seja, você ser um convertido, você precisa da presença do Espírito Santo na sua vida. E nós temos aí a terceira orientação. Nós vimos que o cristão precisa entender que temos livre acesso a Deus, e ele precisa se aproximar de Deus. E a terceira orientação, o cristão deve apegar-se à esperança. O versículo diz aqui: apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. O que é se apegar com firmeza? É abraçar de forma muito forte, é abraçar sem vacilar, sem que ninguém consiga mais tirar aquele abraço. Sabe aquele abraço que você dá, que mesmo que a pessoa tente correr, não consegue? Aquele abraço tão apaixonado, tão forte, que segura de uma forma que é impossível escapar, que não vacila. Nós precisamos nos apegar com essa firmeza à esperança que professamos. E qual foi a esperança que nós confessamos? A esperança da salvação. Essa esperança, esse termo esperança, é diferente do conceito que a gente tem hoje. Quando a gente fala esperança, a gente pensa assim: eu espero que isso aconteça, eu desejo que isso aconteça, com uma certa dúvida. A esperança para o Oriente Médio, onde foi escrito esse texto, não é uma esperança que tem dúvida. É assim, algo que não aconteceu ainda, mas que com certeza vai acontecer. O melhor exemplo é a sala de espera do médico. Você não foi atendido ainda, mas você sabe que quando sair, você vai ser atendido. Você está esperando com convicção de que vai acontecer. Não é o esperar de tomara que aconteça, tomara que seja assim, tomara que Cristo volte mesmo, tomara que seja do jeito que foi ensinado. Não é isso. Tomara que eu vá para o céu mesmo, tomara que eu não vá para o inferno. Não é essa esperança, é convicção. Vai acontecer. Eu só estou esperando um momento que isso aconteça. Não existe margem para dúvida. Por que não tem margem nenhuma para você duvidar, para você achar? Pode ser que aconteça, pode ser que não. O texto já responde. Quando eu pergunto, já tem aqui a resposta. Pois aquele que prometeu é fiel. Deus é incapaz de não fazer. Porque foi Deus que prometeu. Ele é incapaz de mentir e não tem nada que bloqueie, que impossibilite Deus de executar essa nossa esperança. Qual é a nossa esperança? Obviamente, de estar com Cristo nos céus. É isso que nos faz sobreviver nesse mundo. É isso que nos faz ver como o mundo está cada vez pior, como é impossível você assistir TV sem ficar triste, amargurado, e você falar: mas graças a Deus, porque isso daqui é passageiro, eu não sou nem daqui. Eu sou um peregrino nessa terra. Essa esperança, esse foco, essa visão que nós precisamos ter, que muda totalmente a nossa vida. A gente precisa lembrar que esse texto, ele foi escrito, como eu disse, para combater a apostasia, ou seja, a saída, a separação, o distanciamento da fé.
dos que pretendiam voltar ao judaísmo. A apostasia começa com dúvida, com um vacilo básico na fé. A apostasia, eu me distanciar da fé em Cristo, não é imediato, de uma hora para outra. Começa quando eu não sigo essa orientação aqui, ó. Quando eu não me apego à esperança. Quando eu não tenho firmeza na esperança. Quando eu começo a duvidar. Por quê? Essa ideia de você esperar, de você ter firmeza na esperança, é você olhar para o alto. No sentido figurado, claro, para ninguém cair e nem se machucar. É você, toda vez que acontecer alguma coisa ao seu redor, você está focado em Cristo e aquilo não tem importância. Por que a gente começa a perder a nossa fé, a gente começa a vacilar quando a gente deixa isso de lado? Por que a gente começa a ter desejo? É que a gente começa a ter amor pelo dinheiro. Aquela coisa de, poxa, mas essa condição financeira vai me dar um prazer, vai me permitir coisas. Essa condição financeira melhor vai curar um sofrimento que eu estou tendo hoje, vai resolver um problema que eu tenho hoje. Você está tirando os olhos de Cristo, que pode resolver aquele problema, que pode mudar a sua vida, e colocando no dinheiro. Essa mesma, perder isso de vista, o Cristo, a esperança como foco, faz com que eu comece a buscar prazer imediato. Eu não tenho mais satisfação em Cristo. Eu não tenho mais satisfação nessa certeza da salvação, nessa certeza dos céus. Aí eu quero alguma coisa que resolva agora. Eu quero sensualidade do corpo. Que sensualidade, toda vez eu repito, não é só coisa do sexo. São os prazeres dos sensos. Eu quero comida. Eu quero sons. Eu quero toques. Eu quero... E como é que isso se reflete? Eu quero vestir uma coisa específica que me dá um toque específico. Eu quero um aspecto visual. Eu quero um tipo de beleza meu ou de alguém que me acompanhe. Eu começo a tirar os olhos de Cristo e focar em alguma coisa terrena. Eu começo a vacilar na fé quando eu tenho uma vida egoísta, um foco em mim mesmo. Porque o agir do cristão, ele pensa primeiro nos outros. Isso começa na casa dele, se estende ao trabalho, aos amigos, à rua, em todo lugar. Eu me sacrifico pelo bem dos outros. Quando eu começo a esse egoísmo, eu quero só eu, a minha ação vai prejudicar alguém, que se lasque esse alguém, porque a minha preocupação sou eu. Você já perdeu os olhos de Cristo. Você já não está mais focado na esperança, você está focado em você mesmo. A idolatria aos bens, a santos, a coisas, qualquer coisa que você coloca para substituir Deus, tudo isso faz com que você não consiga se apegar à esperança. Isso traz para a gente algumas reflexões, alguns pontos que a gente precisa pensar para a gente concluir essa noite. Quando estamos distante de Deus, esquecemos a nossa esperança, esquecemos de olhar para o alto e focamos no que vemos. Esses judeus, eles estavam passando por perseguição, divórcio, perdendo os patrimônios. O que é que você tem passado para se afastar, para tirar os olhos de Deus, para tirar os olhos da esperança e colocar os olhos no mundo? Imagina só, o autor aqui está dizendo para alguém que estava vivendo uma situação dessa, de risco eminente, físico, de que eles não precisavam ligar para isso. A sua vida está muito ruim, hebreu. Não se importe com isso. Foque em Cristo, é o que importa. Me diz você então, o que é que você está passando que faz você achar que é a justificativa para você perder esse foco? Para você tirar os olhos de Cristo e colocar em você mesmo, em outra coisa. Quando nós não encontramos mais contentamento em nossa esperança, isso deve nos servir como alerta. Se eu não consigo mais ter prazer em ler, em me reunir como igreja, se eu não consigo mais orar, se isso não me desperta mais nenhum interesse, isso tem que ser um alerta. Será que eu não estou correndo risco de estar como eles? Será que eu não estou me afastando de Deus, mesmo sem perceber? Será que eu não vou seguir aqueles passos para estar tão distante de Deus, largado? Eu consigo sentir essa esperança ainda, essa alegria, essa satisfação, buscar me aproximar de Deus com contentamento? Perceba que o texto coloca esses pontos
que eu trouxe aqui nessa noite como nossa responsabilidade. Até aqui não depende da igreja, não depende do pastor, não depende de mais ninguém. Porque o que foi que o autor aqui colocou para a gente? Você entendeu quem é Cristo e esse acesso que você tem a Deus? Então, busque se aproximar de Deus. Quem? Você mesmo. Você, na sua casa. Não é no domingo aqui na igreja, não. Essa é uma responsabilidade sua. Se apegue de forma tão firme que não possa escapar à esperança. Essa esperança de uma vida eterna. O que é que eu posso fazer de forma prática? Nós precisamos entender a identidade de um cristão e entender o valor e a obra de Cristo. Eu só consigo saber, eu só consigo fazer essa avaliação se eu entendo a identidade do cristão, como é que o cristão é. Que algumas coisas começam a destoar e eu começo a perceber. E aí eu começo a entender o valor da obra de Cristo. Você precisa buscar o arrependimento dos pecados e largar o que te pesa a consciência. Você não consegue esse acesso a Deus porque a sua consciência está pesada, porque você se acha o pior dos pecadores. Eu já tive uma época dessa, e como é terrível, porque a gente vai cada vez se afastando mais de Deus, porque a gente não consegue. Eu estou tão envergonhado, eu tenho tanta dificuldade de orar, eu não consigo expressar nada a Deus. Se arrependa dos seus pecados, porque se você é salvo pelo sangue de Cristo, os seus pecados estão perdoados em Cristo. É justamente você que Deus quer de volta, Deus quer próximo, Deus quer esse contato. Mas você só vai conseguir fazer isso se você se arrepender dos seus pecados. E como é que eu me arrependo? Largando, saindo, mudando. Não tem como eu me arrepender e continuar fazendo aquilo. Eu me afasto e busco a Deus, busco esse relacionamento com Deus. E aí eu volto para a minha prática de oração, ou insisto. Se você está numa prática de oração, insiste, continua, ótimo, parabéns, é isso mesmo que você precisa fazer. E leitura bíblica, pega uma leitura sistemática, se aproxime de alguém que tem alguma coisa que possa te instruir como ler, converse com outro irmão sobre alguma leitura que você está fazendo, ou livros que te ajudem a entender a Bíblia, sermão, tem tanto sermão bom, pregadores sérios no YouTube. Você está ali trabalhando, coloca o sermão e vai escutando aquilo ali. Você vai ver como aquilo vai te aproximando mais de Deus, vai te energizando, trazendo essa vontade de estar mais próximo de Deus. E um último conselho: se aproxime de outros, se aproxime de semelhantes, e aí você precisa saber qual é a identidade do cristão, para você saber, esse é semelhante, esse tem a mesma fé que eu, esse pode me auxiliar nesse processo. E se afaste de quem está te afastando de Deus, daquela influência ruim, daquele amigo que te leva cada vez mais distante de Deus, que ele vai de leve ali, falando, não, só isso daqui, só essa prática, ou mesmo que ele não esteja falando, verbalizando, mas você observar a vida dele, e como ele aparenta ter prazer naquilo, causa uma vontade. Poxa, mas ele parece tão feliz fazendo isso, vou experimentar um pouquinho, eu quero ver um pouco dessa vida dele, eu quero viver um pouco isso. E isso está te afastando de Deus, está te levando para um caminho de morte, de tristeza, de sofrimento, que por mais que você ache que vai ter alegria, e que você pode ter alegria, não vai durar nada. Ainda que dure todos os dias da sua vida, diante da eternidade, afastado de Deus, seus dias é isso daqui, ó. Você trocou uma eternidade próxima a Deus, num lugar maravilhoso, por 30, 40, 50 anos. E a gente sabe que não existe 40, 50 anos de prazer. Quanto mais prazer instantâneo, momentâneo você tem, mais frustração e tristeza vem com ela. É sempre assim, é a condição do ser humano. Tá bom hoje, pode ter certeza que o preço desse prazer instantâneo é mau. Vai te cobrar alguma coisa, vai destruir sua família, vai destruir seus negócios, vai destruir o seu trabalho, vai destruir principalmente a sua relação com Deus, que é a coisa mais importante que você tem. Então não vale a pena. Então fica esses pontos aqui para a gente refletir essa noite, e esse encorajamento: aproximem-se de Deus. Aproxime-se não, aproximemos, porque eu também preciso. Eu preciso desse alerta.
e se apeguem com firmeza à fé que você tem e à esperança em Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa mensagem, te agradeço pela tua palavra, pela forma como ela impacta os nossos corações, Pai, como ela exige um posicionamento, como ela exige que nós saiamos da inércia, Pai, do hábito, para te servir, para te adorar, com um coração sincero. Meu Deus, perturbe o meu coração, o coração de cada irmão aqui nessa noite, para que ele não consiga, meu Deus, dormir essa noite sem refletir, sem pensar na condição dele diante de Ti. Senhor, se tem alguém aqui nessa noite, Pai, que não é um servo Seu, que não foi convertido pelo Teu Espírito Santo, Pai, que o Senhor incomode nessa noite para a seriedade que é isso, Pai, viver distante de Ti, e essa necessidade de se aproximar, Senhor, de se apegar à fé, e que esses que estão, Pai, caminhando próximo a Ti, desejando, buscando, que eles tenham sempre alegria, cada vez mais desejo e mais prazer na Tua palavra e estar próximo a Ti, Pai. Esse é o meu desejo para essa noite, Senhor, para esses irmãos aqui. Nos leve em paz para casa, Senhor, em segurança, e que nunca nos falte o desejo de Te louvar e Te agradar. É isso que te peço em nome de Cristo. Amém.